Olá, mamães! Então, hoje estamos aqui, né, eu e a Maria, para falar um assunto que eu vejo muitas mães tendo dúvidas e perguntando nas redes sociais, né, que é a colocação do brinquinho, né, o primeiro brinquinho ali do bebê. Então, eu vou contar pra vocês como que a gente decidiu, né, furar as orelhinhas da Maria e como foi pra furar. Então, antes da gente saber que a Maria era menina, a gente já tinha conversado já um pouco sobre isso, né? E nas nossas primeiras conversas, a gente dizia que ela não era filho de índio, né? E que que ela não era filho de índio, que a gente não ia furar a orelhinha dela, né? Que a gente tinha medo de fazer, medo dela chorar, medo da reação dela. Então, que a gente ia esperar ela crescer pra fazer, pra ela tomar a decisão dela, se ela quisesse ela furar. Mas ao longo do tempo eu fui pensando melhor, a gente foi conversando, né, debatendo sobre o assunto, também vendo em grupos de outras mães falando, né, como é que foi a experiência delas, e a gente começou a repensar bastante. Então, eu trabalhei em farmácia, a farmácia que eu trabalhei fazia colocação de brincos, e a minha experiência é que quando eu trabalhava na farmácia, eu via poucas mães levando bebês recém-nascidos com menos de um mês pra furar a orelha. Eu via sempre crianças mais velhinhas, né? De 5 meses em diante, ou então as maiorzinhas já, né? Com 6, com 7, com 8. E eu digo que era um pavor quando acontecia isso, porque era muito choro. A criança com 5 meses ou mais, ou um pouco menos, assim, eles choravam muito, as menininhas choravam muito pra furar. Muitas vezes o pai ou a mãe tinham que fazer um furo e voltar horas depois, ou voltar no outro dia pra fazer outro furo, porque a criança não parava quieta pra fazer daí o segundo, né, fazia só um furo e a criança não deixava se aproximar pra fazer o outro furo. Até porque não é igual vacina, né? A criança tem que estar exatamente paradinha, porque senão pode ficar torto, né? A vacina não, a vacina é na coxinha ali, se mexer na hora assim não dá tanto problema, né? Mas agora o brinco não. Então, com crianças pequenas, assim, de 3 meses pra cima, é horrível de furar, eles choram bastante, às vezes não dá pra fazer o furo. Com crianças maiores ali, tu não fura a orelha quando a criança é bebezinha, daí a criança cresce e com 5 aninhos ela vai querer furar a orelha e vai ser ruim também, porque ela também vai chegar achando que é tranquilo e não é, e também dá choro, dá estresse, eles ficam nervosos, acontece isso. Eu posso falar por experiência própria, porque assim, quando eu tinha acho que uns 6 anos, 6 pra 7 mais ou menos, eu quis fazer o segundo furo na orelha. A minha mãe foi comigo, me levou pra furar, ela também furou, fez o segundo furo, e a tarraxinha do brinco emperrou. A tarraxinha do brinco, quando é o primeiro brinquinho ali, ela tem uma travinha embaixo que é um saco de tirar. E aquela travinha emperrou e ninguém conseguia tirar. Então ficaram me machucando, ficaram tirando aquilo, ficaram mexendo aquilo. E o que aconteceu? Eu não quis mais colocar o brinco. Me tiraram o primeiro brinco, tinha que colocar o outro brinco e eu, né, medrosa, não deixei colocarem, com dor, com tudo. Eu lembro dessa cena até hoje. Então eu fiquei pensando a mesma coisa, se deixasse pra ela escolher furar, né, que é quase certo que toda menininha vai querer furar, né, então provavelmente ela ia querer furar quando tivesse maiorzinha, e aí eu ia levar ela pra furar e ia dar todo esse estresse. Então a gente optou por fazer, né, quanto mais rápido melhor. Então a primeira vez que eu fiz o segundo furo, ele fechou e eu tive que fazer de novo. E aí quando eu fiz de novo, eu procurei uma farmácia bem... na verdade não procurei farmácia, né? Eu fui na primeira que eu vi que furava e furei. Eu paguei R$10 na época e eu vi que a pessoa que fez o furo não tinha preparo nenhum, sabe? Era qualquer um ali que estivesse disponível na hora, ia fazer o furo e pronto. Tanto é que meu furo ficou torto, né? Na época eu dei bola, eu fiquei bem chateada. Agora hoje em dia eu não dou, até porque raramente eu uso, né, o brinco no segundo furo. Mas aí então pra furar a orelhinha da Maria, eu tive essa preocupação de procurar uma farmácia que fosse boa, que usasse um brinco certinho, que a pessoa que fosse furar
né, tivesse uma noção do que estava fazendo. Eu li bastante, eu vi que tem que cuidar porque a orelha tem alguns nervinhos que são importantes, que não podem ser rompidos. Também tem a questão de ficar tortinho ali, né? Então eu procurei uma farmácia que eu já conhecia, né, porque eu já trabalhei na mesma rede. Então a farmácia foi escolhida para ser um bom lugar para furar, não foi aquela coisa de furei no primeiro lugar que apareceu ou furei em casa, né? Eu furei num lugar de confiança que eu sabia que era um lugar bom. A questão do brinco também, eu sempre ouvi muito falar sobre quem fura com brinco de ouro depois tem que deixar sempre brinco de ouro, né? Sempre vi muitas pessoas reclamando, né, que não podiam usar brinco de bijuteria ou brinco folhado, o brinco de prata, que não podia usar porque a orelha inflamava, né? Então a gente teve essa preocupação de o primeiro brinco da Maria não ser de ouro de jeito nenhum, né? E a farmácia, essa tu tem que comprar o brinco deles, né, pra furar, que é de uma linha especial Baby, que já é o brinquinho já que ele mesmo já fura, né, de aço cirúrgico, e ele é banhado a ouro, né? Então ele não é de ouro mesmo, né? Creio eu que se for botar outro brinco nela não vai dar problema. A minha única reclamação, assim, de tudo isso foi que quando fez 40 dias, a gente trocou o brinquinho dela, né? A indicação na caixinha era de 30 a 45 dias pra fazer a troca. Com 40 dias, mais ou menos, a gente trocou o brinquinho. Já tava sequinho, não saía mais pus, a gente tava limpando sempre, a gente tava sempre tomando cuidado. E ela trocou por um brinco mesmo de ouro, uma figuinha, né? E eu só reparei a diferença que, assim, esse brinco de bebê apropriado, ele vem com uma tarraxinha diferente atrás, que atrás é tipo um pininho, né, redondinho atrás pra não machucar. E a única reclamação que eu tenho é que esse brinco que a gente botou o primeiro na farmácia, né, como já é o brinco pra furar, ele vem com a pontinha, aquela ponte aguda atrás, que parece uma agulhinha, e ele não tem nada, não tem uma tarraxinha que impeça de ficar aquela pontinha. Eu sempre via que a Maria não ficava machucada com aquela pontinha, mas eu nunca gostei muito daquela pontinha. Então aí, quando a gente viu esse brinco, né, que veio da joalheria, né, direitinho, de ouro, quando eu vi atrás aquela tarraxinha, eu achei o máximo. Depois, olhando brincos pra vender na internet, eu vi que os modelos de bebê quase todos são assim, né? Tem essa tarraxinha diferenciada. Eu vou colocar depois uma fotinho pra vocês de como é que é atrás. Mas tem essa tarraxinha diferenciada que eu achei bem boa. A única reclamação que eu deixo é essa, né? Que essa tarraxinha do brinco da farmácia não tem esse mesmo mecanismo, né? É direto a parte pontiagudinha que fica na orelha, mas não machuca. É isso, a gente preferiu também furar ela fura com 7 dias, a gente preferiu furar assim rapidinho antes que ela começasse a sentir mais a cartilagem, começasse a sentir mais dorezinhas, né? Então a gente achou melhor fazer com ela bem RN, que ela só dormia o dia inteiro, foi bem mais fácil de fazer. E tô pra dizer pra vocês que ela chorou mais no teste do pezinho, incomodou mais ela por fazer o furinho e ficar ainda apertando pra sair o sangue, então o choro foi maior no teste do pezinho do que pra furar a orelha. Pra furar a orelha foi bem mais tranquila, ela fez o primeiro furo, o segundo ela também tava quietinha, sem se mexer. Creio que se fosse fazer com ela agora, que ela tá com os 3 meses, seria praticamente impossível. Teria que fazer o primeiro furo e voltar horas depois ou no outro dia pra fazer outro furo, porque ela não iria parar quieta. Eu sei porque agora essa semana a gente deu vacina nela e foram 2 vacinas e ela não acalmou pra dar a segunda. A segunda ela acalmou mais ou menos, se fosse pra fazer furo ia ficar torto, né? Então a gente furou com 7 dias a orelhinha dela, não nos arrependemos. E é isso, essa é a nossa opinião, foi assim que a gente fez, a gente entrou em comum acordo. O pai no começo não queria fazer, tava com medo, que tadinha que ia machucar. Eu expliquei pra ele tudo o que eu achava, ele concordou, mas na hora de furar mesmo assim ele ficou com medo. E depois ele confessou que ela ficou um amor com a orelhinha furada e ela nunca teve problema de colocar a mãozinha, assim, de puxar, ou de fazer algum sinal de incômodo, qualquer coisinha assim, ela não teve. Então foi bem tranquilo e é isso aí.